Olá, pessoal. Vamos lá tentar dar andamento ao nosso, né? Vamos falar sobre as citocinas. A gente já veio falando bastante delas nas aulas, né? São aquelas proteínas que coordenar toda a resposta imunológica. Elas são tanto em células do sistema imune, em outros tipos de células, né? A gente percebe que todas têm sinais de citocinas para enviar sinais para outro, né? Então, conceitualmente, a gente tem a definição de citocinas como moléculas, né, que enviam diversos sinais estimulatórios, modulatórios ou inibitórios do sistema imunológico. Essas proteínas são produzidas em respostas ou antígenos, toxinas. Então, inicialmente, elas foram identificadas como produtos das células imunes que agem como mediadoras e reguladoras dos processos biológicos, porém, hoje a gente sabe que as citocinas são produzidas só por células do sistema imunológico. Diversos tipos celulares são capazes de produzir citocinas. Então, são elas as responsáveis pela entre células, né, e coordenação do sistema imunológico. Então, elas são divididas em monocinas, linfocinas e interleucinas. As monocinas são qualquer célula mononuclear, as linfocinas, linfócitos ativados, as células TCD4, os linfócitos TCD4. Leucinas, elas são mediadas por leucócitos, então elas podem ser produzidas por qualquer leucócito a agir em qualquer, tá? A produção das citocinas é rápida e autolimitada, né? Elas podem local ou sistêmico, pode agir na mesma célula ou em outras células. E uma coisa importante é que a célula já tem receptor específico de determinada citocina em sua membrana. Então, a gente vai ver que algumas citocinas agem diretamente para o celular, porque essa célula alvo daquela citocina e sua célula tem receptor para reconhecer a ligação dessa citocina. E também a expressão de receptores, ela é regulada por citocinas. Então, daí dá para a gente perceber como que realmente são importantes, são responsáveis pela coordenação, por ter da resposta imune, né? E há essa ligação de citocina receptor na célula-alvo, a essa ligação é a expressão de genes célula-alvo, né? Isso pode resultar na produção de novas funções para ela. Proliferação desse tipo celular depende muito de qual citocina e qual tipo celular e em qual tipo celular, né? Ela tem algumas propriedades já bem definidas das citocinas, né? E aí uma delas é o pleiotropismo, que é quando uma mesma citocina diferentes ações dependendo da célula que ela. Então, tanto macrófago quanto 4, quanto célula B tem na membrana receptores para leucina 4, que a gente chama de L4. L4, quando ligar em qualquer uma dessas células, tem uma ação diferente em cada delas. Então, quando a célula B ela promove uma produção de anticorpos do isotipo IgE, quando ela se liga à célula TCD4, ela promove uma diferenciação
dessa TCD com perfil T helper 2, liga macrófago, ela causa uma inibição desse tipo de célula, né? A gente tem também a redundância, que é quando diferentes citocinas têm a mesma ação em um tipo. Então, a célula B vai ter estímulo tanto da 2 quanto da 5 proliferar. Então, são citocinas diferentes que têm a mesma ação em determinado tipo celular. A sinergia, que é quando eu tenho duas ou mais citocinas agindo em conjunto para induzir determinada função, né? Então, aqui no exemplo, tanto o interferon gama quanto o T, eles agem aumentando a expressão de MHC de classe 1 em diversos. Então, são duas citocinas diferentes produzidas por tipos celulares, né? Eu tenho o interferon gama por ou TCD4 ciliar, né, o linfócito, tem o TNF produzido por macrófagos, por citocinas têm a mesma, elas se ligam a um receptor na célula-alvo e ocasionam a mesma função nessa célula-alvo, né. O antagonismo, que é quando duas citocinas possuem efeitos contrários entre si em determinado tipo celular. Então, no exemplo aqui eu tenho o macrófago, que é estimulado por interferon e inibido por IL-4, tá? Gama quanto a IL-4 são produzidos por linfócitos CD4. Então, tem ações antagônicas, né, no macrófago, mesmo sendo produzido pelo mesmo tipo celular. Isso é importante para a relação da resposta. E ativar, eu preciso ter um inibitório também. As citocinas podem ser chamadas, né, de interleucinas, quando essas são aquelas, principalmente em leucócitos, a gente chama ali, né? Os interferons, que são divididos do tipo 1, que pode ser o alfa ou beta, 2, que é o interferon gama, que é o fator de necrose tumoral ou tecidual. A gente tem também as quimiosinas, que são aquelas pela quimiotaxia, né? Pelo chamado de células, sítio de inflamação, enfim, produzidas por macrófagos, eritropoetina, que é produzida por canais, reguladores de colônia, que são responsáveis lá no processo de... E tem os fatores de crescimento. Além disso, a gente pode também classificar o local de ação. Tem citocina de ação local, no mesmo que foi produzida, ela age tanto de fósfina quanto parácrina. Tem aquelas citocinas de ação sistêmica, que atuam em pontos distantes produzidas. Então, elas têm circulação sanguínea e linfática e tem ação em local do corpo. Outra forma de classificar as citocinas é quanto ao tipo de imunidade. Então, eu tenho citocinas que são de imunidade inata, tenho citocinas de atividade em imunidade adquirida e tenho citocinas reguladoras, que são basicamente essas que estimulam a hematopoiese. Essa classificação quanto ao tipo de imunidade é a que a gente vai usar para ver se tem mais, quais citocinas têm mais ação em determinado de que eu acho que fica mais fácil de entender e assim. O ABAS, e ele mostra exatamente uns exemplos de citocinas de imunidade inata e adquirida, a principal fonte celular dessas citocinas, ações dessas citocinas, o estímulo para que haja produção de citocinas, né? A quantidade que é produzida
devido, né? O local de ação, geralmente imunidade adquirida, a gente não somente local da citocina, imunidade adquirida, na imunidade eu tenho ação tanto local química, né? Enfim, como eu disse, cada célula é receptor para determinada citocina, né? Alvo, elas têm que ter o receptor. Então, esses receptores têm uma ou mais proteínas membranares. Errado aqui, me desculpem. Ainda não corrigi, aquele dia esqueci de corrigir. Porções extracelulares são responsáveis pela ligação, né? E a porção com o citoplasma da célula é responsável pela iniciar a finalização, né, daquela citocina. A citocina trouxe, né? Tem os receptores de citocinas do tipo. Tem o receptor do tipo 2, família de receptores de TNF, fatores de IL-1 e outros receptores transmembranários acoplantes G, tá? Esses receptores das proteínas G, os ligantes de quimiocina. Quimiocinas se ligam a esses receptores, né? Família IL-1, eu tenho, né, a de IL-1, mas aqui se bem a IL-18, a IL-6, né? Os receptores de TNF vão se TNF-alfa, os receptores de citocina do tipo 2, que recebem os interferons, tá? Recebem algumas IL-10, IL-22, e os receptores de citocina são os que recebem parte das interleucinas, como IL-3, 4, IL-6, IL-7, enfim, e aí vai. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Espera aí. Vai ter um slide em branco, que parece. Então, a gente vai falar, como eu disse, da imunidade inata adquirida. Então, inata, a gente vai começar pelo TNF-alfa, né? Que a gente já inflamatório, que é mediador dessa resposta, né? Da resposta aguda. Então, ele é por fagócitos nucleares ativados, ele pode ser produzido por massa em resposta a antígenos bacterianos, em resposta principalmente ao L, algumas bactérias apresentam isso. Tem essa situação estimulando neutrófilos monócitos a migrarem lá para o sítio, né? Como isso? Porque ele consegue induzir as moléculas de adesão, células do endotélio vascular. Aquelas moléculas P-selectina, a induzida por alfa, né? Induz esôfagos e células endoteliais em quimiocinas para que haja de mais células para o processo inflamatório, de IL-1 por fagócitos. A IL-1 ela mente junto com o alfa, tá? O aumento da temperatura corporal no hipotálamo. Então, em processo inflamatório, é muito inflamatório agudo, né? O paciente febre muito por conta do TNF. A síntese de proteína A, de fibrinogênio, leucócitos. Em altas quantidades, TNF pode causar uma perda de tônus muscular, bradicardia, hipoglicemia. Então, o macrófago ativado, ele produz o TNF-alfa, né, em resposta micro-organismos. Diversos produtos e infetoras por
conta dessa ligação do TNF. Então, eu tenho produzido, né, estimulando a ação das selectinas, dos ligantes, né, integrinas e leucócitos, né, tem uma produção daí juntamente, a gente vai... então, em baixas quantidades, esse TNF causa uma inflamação local, né, aumento das moléculas, da expressão de da produção de quimiocinas, de L, né, para que haja uma ativação dos leucócitos responsáveis pelo processo inflamatório. Em quantidades moderadas, eu já sistêmico, né, quando ela age lá no hipotálamo, aumenta a gordura no fígado, eu tenho essa proteínas de fase aguda, inflamação aguda. Na medula óssea também eu tenho uma de leucócitos. E quando em alta quantidade, pode ocasionar choque séptico, né? Um baixo débito cardíaco, de resistência sanguínea nos vasos, hipoglicemia severa. Então, como eu disse, ela funciona muito em conjunto com o TNF. Ela é produzida por fagócitos mononucleares, trófilos, células epitais epiteliais. São da IL-1 é induzida por S e também por TNF. E é um mediador da inflamação. E ele consegue aumentar também a expressão de moléculas com TNF-alfa. Ele faz o que o TNF-alfa tem quando ele está junto, a gente tem uma potencialização desses efeitos. Então, a partir do momento que eu tenho produtos bacterianos, comprimidos, toxinas físicas, ou de outras citocinas, eu vou ter a ação de macrófagos para produzirem o TNF-alfa e a IL-1. Aí eu vou ter todos esses efeitos endoteliais, quanto sistêmicos, efeitos nos próprios ácidos e efeitos, tá? As quiocinas, então, são citocinas em resposta imediata. A ação principal é a quimiotaxia, essa migração de células. Elas são classificadas de acordo com a molecular. Então, as quiocinas que levam os nomes de CCs, quiocinas que levam o nome de CIS, um número. As CIS são resíduos de cisteína, atuam principalmente sobre... E as CXCs são resíduos separados por de aminoácidos, que é esse N da nomenclatura, né? Atuam principalmente em monócitos, linfosinófilos. E a ação principal das citocinas é dar células de defesa para o não, né? Aumenta a mobilidade, a adesão dessa célula ao epitélio e a parcela para chegar lá no vida dela do vaso, né? Para que ela chegue onde estava o inflamatório agudo. Aqui o quadro que também é do ABAS, só mostrando algumas quimiocinas, a nomenclatura que eu expliquei, a titularidade mesmo, tá? Por que são receptores para citocinas, né? E as principais funções delas nas células que elas se ligam. A IL-12, interleucina 12, é o principal de resposta inata a mecanismos intracelulares. Ela é de ponte entre a imunidade adquirida, porque é ela que, quando a resposta não for suficiente, né, quando a gente a resposta imune, então o sinal vem a partir da IL-12. Ela é produzida por células dendríticas em resposta ao antígenos
de mecanismos T auxiliar quando há apresentação antigênica, né? Que uma célula fagocítica ela produziu a IL que vai estimular diversos outros de resposta imune inata, porém também o reconhecimento da célula TCD4. Então, ela induzir produção de interferon gama, células NK e por quê? Ela consegue diferenciação do TCD4 e helper-1. O perfil é o principal interferon gama e o interferon gama é citocina ai, Jesus, esqueci o nome. É a principal citocina ativa macrófagos, né? Então, quando o macrófago ele recebe muito sinal para que ele consiga digerir esse micro-organismo, né? Também ela consegue aumentar a capacidade citotóxica quanto de linfócito TCD1, tá? Então, a IL-12 são em células da resposta inata, quanto em células de resposta imune adquirida. Por isso que ela é tida como ponte, né? Então, eu tenho a entrada do micro-organismo, né? Fagocitose, ófagos ou por célula dendrítica. A IL-12 é produzida assim que há essa fagocitose, consegue induzir a ação antigênica para e com isso, a partir da IL-12, eu posso ter um aumento na diferenciação da TCD naive, né, TCD4, em uma célula do perfil T helper-1, ele agindo em célula TCD8, as células, ao sinal da IL-12, vão secretar uma maior quantidade de interferon gama para ajudar, né, que foi pela liberação da IL-12. O macrófago envia e ele quer de volta o estímulo que precisa para o micro-organismo que ele fagociterol gama, tá? A IL-12 pode agir também, tá? Quanto em célula 8, aumentando a tóxica e causando a lise da infectada organismo intracelular, um vírus. Os interferons, a gente tem interferons do tipo 1 e do tipo 2, tá? Os interferons do tipo 1 são a resposta imune inata e tem mais ação na resposta imune. Como a gente está falando de resposta imune inata, ficar aqui com os interferons do tipo que é o interfa e beta, tá? Alfa são produzidos por fagos mononucleares e os beta fibroblastos em resposta viral, tá? O tipo 1, eles conseguem inibir a viral intracelular. Eles conseguem aumentar a expressão de MHC de classe. E isso também é a célula contaminada pelo micro-organismo de ação quanto em células, né? Então, esse aumento de MHC de classe 1 é de ação tanto quanto parácrine. E aí, eu vou ter esses bastante importantes nas respostas, né? Que ele consegue produzir uma resistência da replicação, então ele consegue inibir a replicação viral, né? E aumenta a expressão de MHC de maior apresentação antigênica para os linfócitos TCD, além de ativar NK também, para que a célula NK as células infectivas, né?
Aqui, essa é do ABAS também, tá? Só como que os interferons do tipo produzidos pela própria célula, né? E aí ele consegue célula não infectada e ocupar a ligação onde o vírus se liga. Então essa célula assume um estado viral, né? Quando ele age na própria célula que está infectada, ele aumenta do MHC de classe 1, né? Evita a apresentação antigênica T citotóxica, causa a morte da célula que está infectada, né? A IL-10, interleucina 10, ela é produzida por ativados, porém é que negativo, tá? Inibe a atividade do próprio macrófago. Então, às vezes eu tenho aquele macrófago que está ali trabalhando, precisa ser diminuída, tem a IL-10 pelo próprio macrófago. E aí, com isso, ele uma parada ali na atividade. Ela consegue inibir a produção de F, de L12, inibir de MHC, de classe 2, estímulos, tá? Então, ela consegue a resposta inapta, dá aquela segurada mesmo, está exacerbada, tá? Aqui, esse gráfico, só para mostrar a redução de toxinas, né, ao longo de um processo. Então, eu tenho o macrófago reconhecido, o LPS, por exemplo, aqui do exemplo, estão falando com proteína que apresenta um LPS, o macrófago reconhece. Você vai começar a produzir TNF no dia zero, aqui não, na hora zero, né, que aqui a gente está contando em horas pós contato com o LPS. Na hora zero já começa a ter da produção de TNF. TNF alto aqui, junto com o aumento da L1, tá? Quando a IL-1 está quase atingindo o cume, começa a baixar, mas ele tem a mesma atividade, eu tenho segurando a ação, né? A partir do momento que começa a cair a IL-1, a IL-12 em ação para resposta imune adquirida, tá? Esse gráfico aí, vocês conseguem fácil acesso aí no ABAS. A ANSI, ela é assim, mais ou menos recente descrita há muito tempo. Sabe-se que ela é produzida por macrófagos, que ela é homóloga L12, houve uma proliferação de NK, tá? E ela serve também como facilmente para linfócitos TCD8. Então, a gente tem a IL-15, tem muita atividade em resposta a micro-organismos intracelulares, que são esses, que muitas vezes de células de linfócito TCD8. A IL-18 também é uma das coisas descritas sobre, produzida por macrófago, análoga à IL-1, ela consegue diminuir um pouco, né, processo inflamatório. A produção de interferon por linfócito T e por NK, e é uma indutora de resposta celular. Vocês se lembram o que é uma resposta celular? A gente tem noção de imunidade celular e imunidade humoral, aquela que são os anticorpos, e a celular, a de célula T. Então, a IL-10, ela é uma indutora da imunidade celular, tá? Gente, essas são as principais respostas imune inata. Eu tenho um livro que é uma, né, de citocina, eu costumo mostrar nas aulas, aula prática, na aula de vídeo,
eu vou mostrar para vocês. Sim, são mais de 300, para vocês terem uma ideia de quantas citocinas feitas. Claro que aqui, né, a gente trata das principais na resposta imune. Eu vou finalizar essa aula, parte de citocinas, as citocinas da imunidade adquirida no próximo momento. Até porque eu não sei se essa gravação está dando certo. Então, se vocês amanhã feedback que deu certo, foi bom, amanhã eu gravo as citocinas de adquirida, tá? Fiquem bem, se cuidem e até mais.